A paz do Senhor, igreja. Meu nome é André, eu estou na Ágape desde 2008. Alguns de vocês me conhecem, outros não. Confesso que é bem difícil estar aqui, dá um friozinho na barriga, mas aprovei ao Senhor que eu tivesse essa oportunidade para estar falando um pouquinho da minha história, a minha história como filho, a minha história como esposo e a minha história como pai. O versículo tema que eu vou estar falando é 1 Coríntios 16, de 13 a 14. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. A minha família ela veio de São Paulo quando eu tinha aproximadamente 6 meses. Eu tenho 5 irmãos, André, Andréia. Minha mãe era bem criativa com nomes, viu, gente? Então é André, Andréia, Adriano, Adriana. E aí eu tenho mais uma irmãzinha de coração, que minha mãe na hora de registrar esqueceu o nome, aí ficou Aline, né? E eu tenho um outro irmão de parte paterna que chama Júnior. Os meus pais se separaram nessa época, quando eu ainda era bebê, por volta de 6 meses. Eu nunca tive um pai presente, né? A minha mãe cuidou de toda a nossa família sozinha, ela não tinha ajuda financeira. E após alguns anos ainda, ela adotou mais uma criança por uma questão de uma promessa que ela tinha feito. Então nós éramos em 5, né? Minha mãe adotou, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. E a minha mãe ela sempre foi muito presente na minha vida. Ela sempre foi nas minhas apresentações, ela sempre esteve presente quando eu jogava bola, ela sempre esteve presente da maneira dela, né? Ela tinha uma maneira diferente de expressar o amor, que era servindo, né? Então ela não era aquela pessoa que te abraçava, que falava que te amava, mas ela era uma pessoa que ela fazia tudo pela gente. E aquilo nos enchia de amor, né? E naquele momento, com certeza o Senhor Deus ele já estava olhando por nós, né? Porque minha mãe ficou com as crianças sozinha. Minha irmã mais velha tinha 7, 6 e 5 anos de idade, e eu tinha aproximadamente 6 meses. E com certeza o Pai Celeste ele cumpriu essa missão que seria do meu pai de estar junto comigo nesse tempo. E uma coisa que é muito interessante é que assim que eu paro para pensar às vezes e eu não entendo, né? Toda vez que eu paro para pensar no meu pai eu não entendo. A minha mãe, ela nunca se queixou do meu pai. Ela nunca falou mal do meu pai para mim. Ela nunca chegou para mim com raiva, xingando, nada. Eu nunca vi a minha mãe falando mal do meu pai. Eu convivi com a minha mãe 34 anos. Eu nunca vi minha mãe chorando, salvo nas novelas, né? Nessas outras coisas ela chorava. Mas chorando por uma situação de tristeza, chorando por qualquer outra situação. A minha mãe era uma mulher muito forte, uma mulher muito guerreira. Para cuidar de 5 crianças, acho que teria que ser mesmo, né? E a gente tem herdamos essa força, acredito, dela, né? E por conta disso, eu sempre tive uma boa relação com meu pai. Sempre amei meu pai. Meu pai ele mora a 400 quilômetros de distância de Campinas, né? Sempre morou, né? Há mais de 40 anos ele mora em outra cidade. Ele vinha nos visitar uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês. Era aqueles momentos que a gente tinha com ele, que a gente saía, que a gente ia nos restaurantes almoçar, que ele levava a gente para passear. Era um momento muito bom. Era o momento que eu tinha com meu pai, os momentos que eu me lembro hoje. Aí eu cresci, com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar, porque eu queria muito poder estudar num colégio diferente, eu queria muito ter uma profissão, fazer alguma coisa, e eu comecei a trabalhar muito cedo. E como a minha mãe tinha muitos filhos, não teria condições dela pagar a escola, né, de pagar os estudos para todo mundo. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos já entrei na primeira empresa, eu estou nessa empresa até hoje, né? Com o tempo, eu senti a necessidade de ter um pouco mais de dinheiro para pagar um curso, pagar uma faculdade, dar sequência. E eu comecei a trabalhar com sonorização, fazia sonorização em empresas, em eventos, e aquilo foi muito bom,
eu consegui juntar o suficiente para arcar com os meus estudos, e assim eu fiz. Fiquei com 2 empregos, eu consegui fazer o colégio que eu queria fazer, eu consegui pagar a faculdade que eu queria fazer, e eu consegui ainda fazer um MBA. Então eu consegui estudar. E passando esse tempo da escola, passou aproximadamente 1 ano, eu fui convidado por um coordenador para lecionar numa universidade em Jundiaí, onde também eu tive o prazer de ser professor daquelas pessoas, aprendi muito naquele tempo, acho que eu mais aprendi do que ensinei, mas foi uma época muito boa. E eu estava com 3 empregos nessa época. Foi um momento muito bom da minha vida. E aí, nessa época, eu era católico, eu fui católico até os meus 28 anos de idade. Foi um momento muito bom da minha vida, eu acho que me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Eu tive boas amizades, eu tive boas companhias, era um momento que eu estava na igreja, um momento que eu estava aprendendo das coisas de Deus ali. Eu fiz catecismo, eu fiz crisma, eu participava de tudo que a igreja proporcionava. E eu tenho muitas boas lembranças daquele tempo, e eu tenho amigos até hoje daquele tempo. Então é algo que ajudou na formação para ser a pessoa que eu sou até hoje. Mas Deus, ele tinha mais. Deus, ele tinha mais. Em 2008, eu vim a conhecer a minha esposa, minha primeira esposa. Alguns de vocês conheceram, a Joyce. E nesse tempo, eu era católica, ela me convidou para ir na igreja dela. Ela era de uma igreja evangélica, por coincidência essa igreja, em Bragança Paulista. E eu sempre tive curiosidade de entrar na igreja evangélica. Eu passava na frente, via aquela movimentação, falava, nossa, um dia eu vou conhecer essa igreja. Para ser bem sincero, eu conheci a igreja evangélica assim que eu ia naquelas festinhas que as igrejas faziam, eu ia lá para comer bolo e saía. Mas isso eu era bem pequenininho. E aí, nessa época, ela me convidou, eu fui conhecer a igreja em Bragança Paulista, a Ágape de Bragança Paulista, e eu fui com uma expectativa, porque eu pedi para Deus, falei, Deus, eu gostaria de ter uma experiência contigo nesse lugar. Eu gostaria que o Senhor falasse comigo nesse lugar. E fui com toda a expectativa, era uma igreja menor, era uma igreja acolhedora, as pessoas vieram me cumprimentar, e chegou a hora do louvor. Era um louvor diferente do que eu estava acostumado. A hora que chegou a hora do louvor, eu senti a presença de Deus como eu nunca tinha sentido antes. Era uma coisa muito forte, era uma coisa que eu posso dizer para vocês que marcou a minha vida para sempre aquilo. Era algo muito pessoal que eu pedi para Deus, e Ele, naquele momento, Ele fez aquilo. E eu saí muito feliz dali, eu conversei com o pastor, a igreja era longe, eu era de Campinas. Ele falou, não, nós temos a Ágape em Campinas, então você visita a Ágape de Campinas. E vai ser uma bênção você lá. Muito simpático, muito acolhedor. E eu aqui, vim na Ágape, sentei bem naquele fundinho ali, fiquei quietinho, e o Senhor me deu a mesma experiência que eu tinha sentido na outra igreja. Era o mesmo Espírito. Então, assim, eu senti que eu estava no lugar certo. Eu senti que Deus, Ele tinha esse tempo para mim. Eu tinha um tempo lá atrás, e agora o Senhor tinha esse outro tempo para mim. E aí eu fiquei muito empolgado, eu fiquei muito feliz, e logo eu já queria batizar na igreja. Teve um retiro em Bragança Paulista, e eu aproveitei, ia ter o batismo naquele dia, e assim eu fiz. Fui naquele retiro de carnaval em Bragança, junto com os irmãos da igreja, e vocês imaginam, assim, quando tem um evento, quando tem um retiro, é algo especial. É algo, eu acho que ninguém deveria deixar de participar de um evento desse, quando a igreja proporciona isso. E eu fui, e para mim era algo, se a igreja era algo novo, vocês imaginam o ambiente espiritual que era um retiro de carnaval, ainda mais quando ia ter um batismo. E era um louvor maravilhoso, era uma unção, eu queria muito aquilo, eu queria muito sentir o que as pessoas estavam sentindo. Sentir aquele carinho de Deus, aquele acolhimento, aquelas crianças numa unção tremenda, e eu, algumas coisas não entendendo, mas eu queria aquilo. E aí eu ajoelhei, e eu pedi para Deus que Ele falasse comigo. Pedi várias coisas para Deus, coisas simples para Deus. E eu fiquei ajoelhado ali um tempo, quando acabou aquele louvor, veio 2 mãos nas minhas costas, grandes as mãos, nos meus ombros assim, eu até assustei. E essa pessoa, ela me disse assim, eu te dei um livramento
na barriga da sua mãe. E aquilo que você está pedindo, Deus vai te dar algo que você nem possa imaginar. E eu saí dali. Acabou aquele retiro, aconteceu muitas coisas, eu fui batizado, eu voltei para casa, e é lógico, né? Eu fui na minha mãe, eu fui querer saber o que era esse livramento, né? E a minha mãe era espanholona, daquele jeito todo diferente dela, era uma pessoa muito feliz, muito alegre, né? Você vai jogar bola, ela joga bola com você, era uma alegria muito grande a minha mãe. E aí eu falei, mãe, que história é essa de livramento, né? Eu fui lá e o pastor falou que me deu um livramento na barriga da minha mãe, e eu não sabia o que era isso. E aí ela pegou e falou assim, não tem nada de livramento. Eu falei, mãe, né? Ela hesitou um pouco em me falar. Ela falou, não, filho, é que quando eu estava grávida de você, eu entrei no raio-x, eu entrei naquelas máquinas de imagem, aquelas máquinas que soltam radiação, e naquela época, em 1979, acabei de falar a minha idade, faz mal para a formação, você pode ter uma má formação do bebê, você pode ter alguma anomalia, você pode nascer com algum problema, e aquilo, os médicos, né, ela foi no médico dela, o médico falou que ela poderia abortar a criança, interromper ali o bebê, por conta disso, porque ela estava bem no comecinho da gestação. E aí, ela foi para outro médico, né, fugiu daquele médico de pré-natal, de tudo, foi para um outro hospital, e aí ela me teve normalmente, eu acho que eu nasci normalzinho, né, eu acho que não teve... e eu acho que eu não tive problema. E nessa época, assim, eu estava eu estava muito como os jovens dizem, né, eu estava muito na pegada com Deus, né, eu estava muito assim, nossa, não tem palavras para expressar isso. E a palavra que o Senhor me deu naquela época, eu conhecia já, mas, né, de Deus vivo, toda hora te mandar uma palavra, te falar alguma coisa, você procurar e você achar, e Ele te responder nas pequenas coisas. E Ele me deu uma palavra em Jeremias 1:5, que diz assim, antes de eu formar você no ventre da sua mãe, já o conhecia. Antes de você nascer, eu já o escolhi. Nesse caso, a palavra para Jeremias é que ele iria ser um profeta para as nações. Eu ainda não tenho esse entendimento, mas essa foi a palavra que eu recebi. E aí eu fiquei pensando naquilo, mas para mim, gente, o que acontece? Deus, Ele já conhece a gente desde antes do nosso nascimento. Então, assim, naquele momento que eu estava nascendo, Deus, Jesus, Ele já cuidava de mim. Ele já sabia por tudo que eu ia passar na minha vida. Ele sabia que eu estaria aqui hoje. Ele sabia o que eu ia passar na barriga da minha mãe. Ele sabia tudo o que eu passei na minha vida. Então, essa era a palavra. E eu vinha ter esse entendimento depois. E nesse mesmo tempo, né, de batismo, vim para casa, resolvi essa parte do livramento, né, que Deus me deu. E eu fiquei muito empolgado. Eu comecei a fazer teologia aqui na igreja. 30 dias de conversão, eu entrei no IFC. Eu comecei a fazer teologia, eu me formei após alguns anos, e eu me apaixonei ainda mais por Cristo. Eu fiquei tremendamente apaixonado por Cristo. E nessa época, como a gente estuda, quando a gente, né, conquista algumas coisas, começa a trabalhar, o jovem começa a trabalhar, a gente acaba ficando independente. A gente consegue fazer as coisas, a gente consegue resolver as coisas. E era estranho que comigo eu estava mais dependente do que nunca. Só que eu estava dependente de Deus. Então, assim, às vezes nas coisas simples, eu pedia para Deus. Se eu falar, vocês vão dar risada das coisas que eu perguntava para Deus. E em tudo, Ele me falava. Em tudo, Ele me dava experiência. Eu estava fazendo uma prova, eu perguntava para Deus, como que é isso? Como que é esse sentimento? E Ele me mostrava. Então, assim, foi um momento assim, muito bom, muito marcante na minha vida, esse momento da conversão. E em 2009, eu me casei. Nós participamos de alguns ministérios da igreja. O primeiro ministério que eu participei foi o ministério de som com o Serjão, que consertar ali o Serjão. E eu participei da recepção, participei dos jovens casais, casados para sempre. A minha esposa participava da Cura e Libertação e eu apoiava. E em 2014, eu tive o meu primeiro baque. A minha mãe, né, assim, nunca tinha tido problema algum. Ela parecia uma pessoa de 25 anos, com quase 70, e ela teve um
um tumor no intestino. Ela teve algo dentro do intestino dela, que tinha que fazer uma cirurgia para ver ao certo. E ela veio a ficar doente. Essa cirurgia foi às pressas. Durou 30 dias, a minha mãe no hospital. E nesse tempo a gente se uniu muito aos meus irmãos em oração. Foi um momento que a gente esteve mais próximo do que nunca. Eu sou muito próximo da minha família, mas naquele momento a gente estava mais. E era interessante que assim, nesse período, o meu pai de Marília, ele veio para Campinas e ele queria encontrar minha mãe. E ele queria conversar com a minha mãe. E a minha mãe sempre teve muita boa relação com ele. Ela dizia que ele era como um irmão para ela, né? E um pouco antes dessa conversa, né, um pouco antes dele ir no hospital, acho que um dia antes dele ir no hospital, eu estava voltando para casa e o Senhor me deu uma experiência no caminho, dirigindo, e Ele me deu uma visão de dentro da minha casa. O meu pai estava no centro da minha sala e os meus irmãos estavam ao redor. E naquele momento a gente perdoava a vida do meu pai, a gente perdoava ele. E eu hesitei um pouco, mas não tinha como. E aí eu conversei com meus irmãos, eles aceitaram, conversei com meu pai, eles aceitaram, e assim o fizemos. Então, fomos em casa, meu pai ficou igualzinho na minha visão, e ali todos os meus irmãos foram falando, todo aquele sentimento, eles foram colocando para fora. Eles foram dizendo que, às vezes, quando você é criança, que seu pai vai embora com 6, 7 anos de idade, a criança ela fica com um sentimento. Na hora de uma apresentação, eu não tive esse sentimento, gente, é muito estranho, eu não tive. Parecia que o próprio Deus estava ali nas minhas apresentações, me assistindo. Eu não lembro de ter sentido falta do meu pai. Os meus irmãos, eles já eram maiores, então eles tinham muita coisa. E foi um momento de muita cura, foi um momento de libertação, com certeza, e foi um momento que eu creio que eles foram destravados de muita coisa no reino espiritual. Liberou o meu pai. Mesmo que às vezes você tenha uma dor, é importante que você decida perdoar as pessoas. É importante que a gente não tenha a mágoa das pessoas. E principalmente se tratando do nosso pai. Principalmente, às vezes, se tratando do irmão, de uma mãe, mas hoje falando especificamente para os pais. É muito importante que a gente não tenha esse ressentimento da vida deles. E foi um momento assim muito bom, a gente tivemos essa experiência. Meu pai foi conversar com a minha mãe no hospital. E tem um versículo que eu coloquei de Mateus 6,14, que se perdoarmos os outros, Deus também nos perdoará. Tem vários versículos sobre perdão, mas nós precisamos perdoar para que Deus nos perdoe também. E eu vim a perder a minha mãe em 2014. Ela não conheceu as minhas filhas. Naquele momento ela tinha 68 anos de idade. E foi muito difícil para a gente perder minha mãe. Porque ela era a pessoa que estava ali. Acho que muitos de vocês também perderam entes queridos. Muitos de vocês perderam a mãe, às vezes perderam o pai. É muito difícil. Principalmente quando a gente só tinha ela. E a gente não entendia, né, o porquê que Deus tinha levado. Mas, assim como a minha esposa disse, né, o Senhor não perde as batalhas. Né? Então, Deus quis que fosse dessa forma, e assim aconteceu. Foi muito difícil para a gente perder a minha mãe. E junto dessa, né, perdemos a minha mãe, Deus nos deu uma alegria. Né? Então, a gente estava no vale, e a gente veio para o monte. Rapidamente, a gente veio para o monte. Estou pegando a pregação do pastor Marcelo. E aí, veio a alegria do nascimento da Ana Beatriz, a minha primogênita, em 2014. 2 meses depois da minha mãe falecer, minha esposa estava grávida quando ela faleceu, veio a alegria da Ana Beatriz. E nós queríamos ter um parto natural, um parto diferente, e contratamos as pessoas, e estávamos em casa aguardando a vinda da Ana, e 3h30 da manhã estourou a bolsa da Ana Beatriz. Estourou a bolsa, ligamos para a parteira, que é a doula, né? Hoje eles chamam de doula. E ela falou, não, fica tranquilo que pode demorar até 2 dias para a criança nascer. Aí eu troquei o lençol e fomos dormir. E aí foi estreitando as contrações dela. Então foi ficando assim, eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. E liguei para ela, resumindo.
além de eu ser pai de primeira viagem, eu não sabia nem se eu ia assistir o nascimento da minha filha. Não sabia nem se eu ia suportar assistir o nascimento dela. E ela nasceu na banheira de casa. Glória a Deus que eu tinha uma banheira lá, que deu para colocar minha esposa lá dentro, uma água quente. E ela nasceu sozinha comigo em casa. Então, assim, a Ana Beatriz era eu, a minha esposa e a Ana Beatriz. Ela nasceu mergulhada na água. E aí eu coloquei a criança no colo. A doula chegou depois de uns 15 minutos. E foi bem interessante esse dia, mas não dá tempo de eu contar toda essa história. Não façam isso em casa, tá? Não estou orientando ninguém a fazer isso em casa. Minha família é tudo de hospital, eles acharam que eu estava planejando isso. Não estava planejando nada. Se eu tiver mais filhos, né? Não sei, que eu já tenho 4, né, gente? Agora tá mais difícil, né? Aí tivemos a alegria da minha primeira filha. Em 2018 nasceu a Manuela. Ela também não conseguiu chegar no centro cirúrgico, nasceu ali no pré-cirúrgico, natural também. Então foi tudo meio diferente. E em 2020 veio a pandemia. Aí a gente cai para o vale de novo, né, pastor? Estava no monte, vai para o vale de novo. Muitos de vocês perderam entes queridos, perderam pais, perderam irmão, perderam amigos. Foi um momento muito difícil. E junto com isso, a minha esposa, né, a Joyce, ela veio a ter um sangramento, num período que a gente ia sair de férias, e esse sangramento aparentemente algo normal. Quando a gente foi no hospital, se tratava de um corpo estranho dentro do abdômen dela, a gente não sabia direito o que era, e foi feita uma cirurgia às pressas, né, assim, marcaram rapidamente a cirurgia, e quando tiraram esse tumor, era um tumor de 1,3 kg, era algo bem grande, bem estranho aquilo para a gente, e era o ovário dela. O ovário normalmente, né, tem médicos aqui, acho que tem uns 4, 5 centímetros. E o ovário dela estava inchado. E aí tiramos essas cirurgias, aguardamos a biópsia. E essa biópsia ela veio bem ruim. Ela veio que ela foi constatado que ela tinha um câncer de Krukenberg, que é um câncer de estômago. É um câncer extremamente agressivo, raro, e ele é metastático. Então ele nasce e ele já espalha. E esse espalhar foi para o ovário. E aí esse médico ele não conseguiu mais conduzir o caso dela, a gente foi procurar outros médicos e acabamos indo para São Paulo, num lugar bem específico desse tratamento. Começamos a quimioterapia, ficamos um ano fazendo quimioterapia, era um momento muito difícil para a gente, porque era um momento de pandemia, então os hospitais estavam todos fechados, a pessoas para ajudar em casa era muito difícil, eles não deixavam os ajudantes entrar em casa, então a gente não conseguia lidar com essa situação, era bem difícil. Era só o Senhor mesmo para nos ajudar. E nesse tempo a gente sentiu muito a presença de Deus na nossa vida. Porque, gente, eu fiquei tranquilo. Eu não sei de onde veio essa tranquilidade. Hoje eu sei, Deus que deu essa tranquilidade. Mas eu estava trabalhando, as empresas fecharam, tudo fechou, o sustento poderia parar de vir de alguma forma, então todo mundo estava numa situação, estava todo mundo junto nessa, e ela estava nessa situação de tratamento. Então a gente ficou esse período lá, fez esse 1 ano, ela fez uma cirurgia, tirou outros órgãos que também estavam afetados, e a gente continuou. Continuamos a nossa vida normal. Passando algum tempo, acho que foi logo depois das vacinas, começou um inchaço na perna dela. Começou um inchaço que a gente não conseguia conter, a gente foi para fisioterapeutas, a gente fez de tudo. Eu fiz de tudo para salvar a vida da minha esposa. Eu fiz de tudo. Tudo que vocês possam imaginar de loucura. Se eu for contar tudo que eu fiz aqui, vocês é complicado. Vocês vão até me julgar. E eu vou contar uma só, porque eu não aguento. Teve uma vez que eu aluguei, gente, uma betoneira. Eu aluguei uma betoneira. Eu aluguei uma maca. E eu coloquei na cozinha da minha casa. Porque os fisioterapeutas já tinham abandonado o caso dela. E a gente colocava lama nela de manhã. Era uma argila. É lama, gente, é terra com água. E aquilo gelado eu colocava no corpo dela e aquilo sugava o líquido dela. E aquilo dava um alívio. Então, assim, não ia curar, mas ia dar um alívio para ela. Então, aquilo era bom para ela. Então, eu fazia. Então, a gente fez aquilo por um bom tempo. E depois isso começou a subir para as pernas, começou a subir para o abdômen e começou a prejudicar o funcionamento dos órgãos. E aí a quimioterapia teve que ser interrompida e
a gente não tinha muito mais o que fazer. Eu nunca pensei que a minha esposa fosse falecer. Eu sempre tive a fé que ela ia ser curada. Em nenhum momento eu falei, Deus vai levar ela. Não, Deus vai dar um milagre, Deus vai, né? Assim como eu pensava com a minha mãe, que Deus também ia dar um milagre, ia livrar ela daquilo, eu pensava com a minha esposa. Mas é interessante que assim, eu senti o cuidado de Deus mesmo nesse vale. Mesmo nessa situação, eu senti as coisas nos mínimos detalhes. Eu senti o cuidado de Deus em coisas pequenas. E nesse período a gente teve muita ajuda da igreja. Glória a Deus pela pastora Lita, não sei se ela está aqui, que ficou comigo, ela foi em São Paulo. O pastor Gilvano, não tem nem o que falar, visitava a gente em São Paulo, visitava a gente em casa de noite, os nossos amigos, os irmãos de igreja, os irmãos iam na minha casa, eles limpavam a minha casa, eles faziam comida na minha casa. Tinha irmão, gente, que eu nem sei quem era. Tinha amigos, mas tinha gente que eu nem sei quem era. Então a igreja se mobilizou, as pessoas iam na minha casa, elas ficavam com as minhas filhas, elas compravam remédio para a gente. Então assim, eu sei que são as pessoas, mas eu sinto que esse é um cuidado de Deus. Eu sinto que esse é um cuidado de Deus. As pessoas elas estão ali ajudando de coração, mas é Deus que coloca no coração delas para elas fazerem isso, porque eu não pedi nada, eu não pedi nada. Então era cada detalhe, era cada cuidado, e o Senhor tratando com a gente. Eu tive uma experiência com uma prima minha, que um dia eu estava voltando da quimioterapia, a gente voltava por volta de 9h30, 10 horas da noite, e a gente volta cansado, gente. Ela volta exausta, eu também volto cansado, São Paulo é difícil. E a hora que eu cheguei, a gente ia dormir. Parecia que eu ia dormir com a roupa que eu estava, assim. E tinha uma sopa na minha casa, né? E aí eu olhei assim, né? E minha prima tinha deixado uma sopa na minha casa, minha prima Débora, que é igual uma irmã pra gente. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, né? Eu tomei aquela sopa chorando, porque assim, eu senti que Deus, Ele cuida. Ele cuida da gente. Das pequenas coisas. E também tive o acolhimento da minha irmã, da Andréia, que veio morar comigo naquele tempo, ela ficou quase 1 ano morando comigo, me ajudando com as crianças, me ajudando com a esposa. E tudo foi muito bem, gente. Os vizinhos ajudavam a gente, a igreja ajudava a gente. Deus estava conduzindo, eu não estava sozinho. Eu não estava sozinho ali. Deus estava junto com a gente. E aí, uma semana antes dela falecer, o médico disse que ela ia ter 1 semana de vida. Só se ela quisesse ser colocada em aparelhos. Aí ela poderia ficar mais. E aí, o médico falou isso para mim. Aí eu falei, vamos conversar com ela, porque ela está consciente. Vamos perguntar o que ela quer. E o médico foi conversar com ela e ela disse que ela queria partir. Se fosse da vontade de Deus, que Ele fosse curar, Ele curava, mas se não fosse, ela queria partir. Ela não queria ser ligada em aparelhos. E assim aconteceu. Esse foi a minha esposa, ela veio falecer em 2022. Foi o meu segundo baque, né? O primeiro foi minha mãe, o segundo foi minha esposa. Como cuidar das crianças sozinho? Como ficar sozinho? Gente, a minha preocupação não é comigo. E nem ela também se preocupava muito comigo, porque ela falava assim, você é jovem, né? Você vai dar sequência na sua vida, né? Eu tenho preocupação com as crianças. Então a Joyce era muito consciente das coisas, né? E eu falava para ela a todo momento, eu vou cuidar das crianças, né? É um papo muito difícil, é uma conversa muito difícil, gente. Eu não sei nem explicar muito isso, é muito difícil isso. E assim aconteceu, nessa semana, ela ficou 2 dias falando normalmente, conversando, assim igual eu estou conversando com vocês, e de repente ela apagou. Ela apagou, ela só tomava medicação para não ter a dor, medicação muito forte, e aí a gente estava tudo espalhado no hospital. Gente, eu tenho irmãos aqui que dormiram comigo no corredor, né? Não é um só, o cuidado de Deus que teve com a nossa vida. E aí, ela foi desligando, a minha família toda lá junta, naquele quarto, a família dela também. E antes dela falecer, ela me chamou, por 2 vezes, era 1h da manhã. André, e eu achei que não fosse ela. E aí ela me chamou de novo. André, e aí me avisaram, falaram, ela está te chamando, né?
e ela estava apagada. Era só para me avisar que ela ia partir. E passou uns 20 minutos, mais ou menos. A gente ungia ela, quando a gente ia orar, com um óleo. E aquele óleo tinha um cheiro, né? Era um óleo perfumado que a Lita tinha trazido. E aí, de repente, veio um cheiro no quarto, aquilo exalou pelo quarto. O cheiro, na hora eu não identifiquei que era o cheiro do óleo. Foi a Lita que percebeu isso. E veio um cheiro do óleo da unção do Senhor. E ela partiu, e aquele cheiro exalou. E aquilo foi uma experiência com a gente. Uma experiência para mim, para dizer que o Senhor tinha levado ela. E aí foi passando os dias, eu fui para casa com as meninas, eu não sabia como conduzir isso com as minhas filhas, eu falei, Deus, me ajuda a conduzir isso com as minhas filhas, eu não sei o que falar para elas. Nem eu estou preparado para isso, quanto mais eu falar para elas. E aí o Senhor me falou exatamente o que eu tinha que fazer com as minhas filhas, principalmente a Ana Beatriz, que ela era maior. E aí eu fiz exatamente como Ele me disse. E antes de eu terminar de contar, na verdade não tinha nem contado que ela tinha falecido, a Ana Beatriz olhou para mim e falou assim, a mamãe morreu, né, papai? Eu falei, sim, filha, a mamãe morreu. E a gente se abraçou, a gente desceu, fomos tomar café, fomos surpreendidos com café da manhã que mandaram para a gente, aqui da igreja, e a gente ficou muito feliz. E ao sentar na mesa, era uma mesa com muitas coisas gostosas, gente. Então me deu uma alegria no momento de tristeza receber aquela cesta em casa. Eu fiquei muito feliz. Também era um cuidado do Senhor com as nossas vidas naquele momento de tristeza. E aí eu falei assim, a Joyce gostava muito de tomar café da manhã, né? Todo mundo junto. E aí eu falei assim, olha que gostoso, né? A mamãe ia ficar muito feliz, né? De ver a gente tomando café aqui. E aí eu falei aquilo, né? Me remoendo por dentro. E aí a minha filhinha maior falou assim, papai, a mamãe está lá no céu, tem uma mesa branca enorme, tem muitas pessoas sentadas lá, e Jesus está do lado dela, e tem um monte de coisa gostosa lá. E aí ela mudou de assunto, e eu vi que era um cuidado de Deus com a gente. Foi muito bom para a gente isso. E o Senhor cuidou de todos os detalhes com as minhas filhas depois disso. E aí agora eu vou contar um novo capítulo na minha vida. Alguns de vocês conheceram a Samira e o Júlio, a Sam e o Júlio. Eles tinham 2 filhas pequenas. Elas também perderam o pai. Elas tinham praticamente a mesma idade das minhas meninas. E elas ficaram sem o pai, a Sami ficou sem o esposo. O pai delas adoeceu. Em 20 dias ele foi para o hospital e ele não voltou. Foi diferente da gente, né? A gente ficou 3 anos. Eles, em 20 dias, o pai foi para o hospital e o pai não voltou mais. E é interessante, né? Vou voltar um pouquinho, depois eu vou para frente, que quando teve o velório da minha esposa, uma pessoa veio me abraçar, um pastor veio me abraçar. Era um momento estranho para mim receber aquela palavra, mas ele disse que Deus ia mandar uma varoa. Deus ia mandar uma varoa para a gente, para mim. E que essa varoa ela não ia demorar. E para eu não me assustar. Eu me assustei, né, naquele momento, bastante. Eu me assustei. Foi estranho. Mas Deus é assim, gente. A gente não consegue controlar essas coisas. E eu guardei aquela palavra, né, ali, e só pensava nas minhas filhas, só pensava em como eu ia conduzir, e aquela coisa toda. E aí a minha irmã, né, a Deia, né, ela começou a se aproximar da Sami, porque a Sami tinha a mesma realidade, elas começaram a conversar, elas começaram a trocar experiência, e ela, a Manuela acordou desse jeito, falando isso, as minhas filhas também eram assim, então aquilo foi muito bom, elas se conversavam, eu não conversava, mas elas se conversavam bastante. E aí elas marcaram um dia, para as meninas poderem brincar na casa da Sami. E eu falei, vamos, né? Você vai junto? Falou, vou junto com você. Eu falei, então vamos.
vamos sim, as meninas, vai ser legal para as crianças, né? E aí fomos, né? Aí chegou 30 minutos antes do horário de ir para a casa da Sami, a minha irmã falou que ela não ia. Ela falou, não, eu não vou poder ir. Eu falei, você vai sim. Eu não vou sozinho, não. Ela falou, não, eu não vou porque eu tenho um amigo, tenho que comprar um presente. Eu falei, não, que presente? Eu tenho presente, tinha um monte de presente em casa, a gente sempre teve. Eu falei, eu tenho aí o presente, você vai pegar esse presente aqui, você vai levar. Ela falou, não, eu não vou, Dedé. Ela me chamava de Dedé, né? Meus irmãos me chamam de Dedé. E aí eu peguei, não teve jeito, gente. Eu fui sozinho para a casa da Sami, né? Deus tem os seus caminhos, tem suas formas. E as crianças chegaram, a gente foi muito bem recebido. Elas começaram a brincar como se já se conhecessem há muito tempo. Era algo muito bonito, assim, né? Eu fiquei muito feliz. E eu fiquei conversando com a Sami a tarde toda. Então foi um momento muito gostoso, foi um momento de conhecer uma pessoa diferente, que eu estava na igreja já há algum tempo, mas eu nunca tinha conversado com ela. Eu acho que eu só cumprimentei ela assim, oi, no máximo, né? Às vezes de alguma coisa de ministério, de chamar para ministério, mas assim, eu nunca tive contato com ela. E aquilo era muito estranho. E com o tempo as meninas foram se aproximando, começaram a brincar, eu falei, nossa, né? E aí eu acho que elas começaram a tramar por trás, né? Assim, as crianças mesmo, elas já estavam tramando. E aí, no dia seguinte, a Sami ficou 20 dias de férias, ela foi para longe, e a gente ficou conversando por telefone. Ficamos conversando muito por telefone, glória a Deus, pelo WhatsApp. E a gente praticamente casamos pelo telefone, casamos pelo WhatsApp. Que quando ela voltou, né, a gente se encontrou, e aquilo foi só nós só selamos o nosso namoro, o nosso noivado, o nosso casamento. Eu não sei o nome que eu posso dar para isso, porque eu não pedi ela para nada. E eu só sabia que ia ser para sempre. Era como se Deus realmente tivesse unido a gente. E aí a gente ficou escondido da igreja, escondido das crianças, escondido da família, né? Escondido de todo mundo. E aí a gente começou a se encontrar com as crianças. Aí teve um dia que a gente estava em casa, e foi a primeira vez que a gente saiu com as crianças, né? A gente estava na sala da minha casa, e as 4 crianças sentaram no chão da minha casa, e elas começaram a cantar uma música. E naquele tempo elas não sabiam o que estava acontecendo, e a música era assim. Eu não vou conseguir cantar, tá, gente? Com certeza. Eu vou só ler. Madrugadas frias, tantas noites sem dormir. Amanhã incerto, pensas que não estou aqui, mas do teu amanhã eu cuido. Sossega, pois eu estou aqui, presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Jesus estava cuidando da gente. Para que ter esse medo? Para que o desespero? Sou eu que cuido de você, que cuida de vocês também. Então aquilo era muito importante, veio a palavra, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, Jeremias 29:11, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. E aí 2 dias depois, a Ana veio conversar comigo, porque aquela ali era uma preocupação que a gente tinha com as crianças, né? Como que as crianças iriam aceitar, né? A Sami comigo, como que ia ser isso? Aí a Ana chegou para mim e ela pegou e falou assim, papai, as meninas podem ser minhas irmãs? Aí eu falei assim, como assim ser suas irmãs? Ele falou, não, papai, elas perderam o pai e eu perdi a mãe. Eu falei, tá. Eu falei assim, e eu? Como que eu fico nessa história? Ele falou assim, você casa com a mãe dela. Eu falei, não. Aí eu respondi, eu falei, oxe, como que eu caso com a mãe dela, né? Não é tão simples assim, né? Ela falou assim, é simples sim, é você que complica. E a Ana, ela é toda delicadinha, e ela deu a minha cabeça ali, né? Falou assim, é você que complica, papai. E aí ela pegou minha casa, ela já dividiu a minha casa. Ela falou assim, ó, aqui eu vou dormir com a Chloe, ali a Martina vai dormir com a Manu, e ali a vovó, o quarto da vovó. Ela já dividiu a minha casa inteira. E aí ela começou a falar assim, papai, aí elas vão ser minhas irmãs, você vai casar com a mãe dela,
e nós vamos ser uma família completa de novo. E aquilo, nossa, aquilo completou meu coração, gente. Aquilo era algo que eu não tinha mais o que fazer. Aí eu casei. Não tinha mais, né? Deus já tinha feito tudo. E as nossas filhas, a Manuela, depois de uma semana, começou a chamar a Sami de mamãe. A Ana Beatriz, após alguns dias, começou a chamar ela de mamãe. E a Chloe e a Martina, elas são mais duras na queda. Elas demoraram um pouquinho. Elas me chamavam de papai só na escola. Papai na escola. E fora da escola, elas me chamavam de tio. Passou um ano, elas me perguntaram e falaram assim: ô tio, a gente pode te chamar de papai para sempre? Aí eu falei, pode. Gente, desse dia em diante, elas nunca mais me chamaram de tio. Elas sempre me chamam de papai. E aquilo enche meu coração de alegria, aquilo me deixa muito feliz, porque a gente nunca falou nada para elas, a gente nunca forçou nada para elas. E a gente sentiu esse cuidado de Deus com as nossas vidas, porque já é bem difícil. Eu passei por muita coisa, ela também passou por muita coisa, e eu sinto que Deus ele foi moldando o nosso caminho, Ele foi colocando pessoas para cuidar da gente, usando a vida de vocês, de pastores, de amigos queridos. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram pela gente. Wagner, Matu, Priscila, eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer tudo que vocês fizeram pela gente. E aí não acabou, está acabando, mas não acabou. E aí surgiu, você viu que a vida vai assim, é uma montanha russa. Mas Deus está comigo junto. E surgiu um novo capítulo da minha vida, e esse foi meu terceiro baque. E aí eu já perguntava para Deus, né? Deus, e agora? Eu vou contar primeiro o versículo, depois eu vou falar o baque. João 13:7, respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Acho que muitos de vocês também passam por isso, né? Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente não entende o porquê. A gente perde uma pessoa, acontece uma situação, mas um dia você vai compreender. E você vai ver que Deus, ele, assim como a minha esposa disse no testemunho dela, das cinzas ele fez uma nova pintura. É algo muito estranho da gente pensar antes de acontecer, mas hoje eu vejo o cuidado de Deus com isso. E a Sami, após um desconforto, alguns de vocês já sabem dessa história, a gente foi procurar um médico e ela foi diagnosticada com um tumor no seio. Então, novamente, o mesmo problema, né, semelhante ao problema que eu já tinha tido. Gente, eu senti plena confiança que o Senhor iria cuidar dela. A Sami, ela ficou muito preocupada. Ela ficou muito preocupada com isso. Mas eu tinha plena confiança que o Senhor iria cuidar dela. E o Senhor ia cuidar da nossa família. Porque Ele não une pessoas sem um propósito. Ele não une. Ele não ia unir 2 casais com 4 crianças para acontecer algo que queria atrapalhar tudo isso. Então eu confiava plenamente, eu estava forte nisso. Eu não me enfraqueci nisso. Ela se enfraqueceu, ela ficou muito triste e a gente deu sequência. Ela fez uma cirurgia, essa cirurgia foi muito bem, e quando veio a biópsia novamente, veio uma biópsia ruim, e ela ficou triste, ela ficou brava, sem compreender, foi um momento de silêncio, e eu continuei confiante, né, perguntando para Deus qual que era o propósito disso tudo, porque tudo tem um propósito, gente, nas coisas ruins, nas coisas boas, então tudo converge para algo que o Senhor está esperando da gente. E a palavra do Senhor era Salmos 18:6. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro no meu Deus, e do seu templo, dos céus, Ele ouviu a minha voz, e o meu grito chegou à sua presença. O meu grito chegou aos seus ouvidos, Ele tinha ouvido a gente. O Senhor sempre está à porta esperando que a gente converse com Ele. Ele sempre está à porta esperando que a gente conte as nossas angústias, os nossos medos, as nossas preocupações. Ele só espera que a gente se disponha. E Ele está ali para nos socorrer. Ele já me socorreu tantas vezes, gente. Hoje eu posso ver que tudo na minha vida, cada detalhe da minha vida, cada grão de areia, foi Ele que colocou. Cada amigo que eu tenho, foi Ele que colocou. A igreja que eu estou, foi Ele que colocou.
Foi Ele que me trouxe essas pessoas. E aí, a gente tinha ainda um exame para fazer, depois dessa biópsia ruim, e esse exame poderia mudar todo o cenário, mas era um cenário bem complicado. Teve um culto na igreja, alguns de vocês conhecem a Andiara, e isso que tinha acontecido com a Sami, ninguém sabia, salvo alguns pastores, alguns familiares. A minha família não sabia ainda. Ia ser um choque para todo mundo, porque eu cria que Deus ia fazer alguma coisa. E a Andiara teve, ela estava no louvor, ela teve uma visão da Sami sendo curada naquele momento. E ela não sabia, a igreja não sabia, ninguém sabia. Acho que foi um susto até para todo mundo, né? Até para a própria Sami foi um susto, né? Porque como que a pessoa sabe, né? Mas Deus sabe, e queria imputar no coração dela essa mesma confiança que eu estava sentindo. E dias depois veio a notícia de que esse exame foi muito positivo. Foi um exame que não deixou dúvidas. E glória a Deus por esse exame. E ela não precisa fazer quimioterapia, ela não precisa fazer menopausa forçada, ela não precisa fazer nada. Ela está curada. Em nome de Jesus. E concluindo, gente, a vida me deixou deixou vários ensinamentos, mas ela me deixou 2 grandes ensinamentos. Que Deus, Ele sempre está cuidando, assim como a música diz, né? Ele sempre está cuidando da gente. Ele sempre está conduzindo as nossas coisas. Basta que a gente abra a porta. Veja que estou à porta e bato. E se você abrir a porta, Ele vai estar contigo. Então esse é o sentimento. Eu abri a porta, Ele veio, Ele entrou, Ele tomou conta, Ele me tornou dependente dEle, Ele cuidou dos meus problemas, Ele carregou o nosso fardo, e aquilo se tornou leve. Eu não sei explicar, porque o amor de Deus ninguém explica. O amor de Deus, ele é incondicional pela gente, ninguém explica o amor de Deus. E uma outra coisa que eu aprendi foi da gente não se fazer de vítima, não se vitimizar com as coisas, porque senão a gente não avança. Então, se naquela época meus pais se separaram, minha mãe faleceu, minha esposa morreu, dá para contar um livro, dá para eu escrever. Eu poderia ficar 3 horas contando a minha vida para vocês, eu resumi bastante aqui. Então, assim, não ficar esperando que as pessoas tenham dó de você. Não ficar esperando que as pessoas, nossa, aquela pessoa tem tanta coisa, eu não tenho nada. Não. Tem que ir para cima, gente. Tem que ir para cima. Senão a gente não avança. E aquilo não vai mudar a sua realidade. A gente se vitimizar com as coisas não muda a nossa realidade. Não vai mudar nada. Tem que partir da gente. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante é trazer à memória aquilo que te dá esperança, que é Lamentações 3:21. Eu gosto também muito do versículo de Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Então, assim, eu sempre trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu sempre lembro do meu pai, no momento que ele vinha me buscar em casa uma vez por mês, que ele me levava na macarronada italiana comer. É esse momento que eu lembro. O momento que eu lembro é dele abrir a porta do meu quarto de madrugada e ver se eu estava coberto. Ele entrava no meu quarto 2, 3 vezes na noite. E é isso que eu lembro. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Essa é a lembrança que eu trago dele. São poucas lembranças da minha infância. Eu acho que vocês também têm experiências semelhantes a essa. Então que vocês possam no dia de hoje trazer à memória aquilo que traz esperança para vocês. Não trazer à memória aquilo que traz tristeza. Traz à memória o momento que você passou com o seu pai, o momento que você passou com a sua mãe, com a sua esposa. É isso que você tem que trazer à memória. Coisas boas, coisas que vão fazer vocês continuarem, coisas que vão fazer vocês avançarem. E toda a sua família e as pessoas que estão ao seu redor, elas vão passar pela mesma coisa. Então que vocês hoje possam ser tocados por isso,
Que o Espírito Santo possa conduzir a vida de vocês. E vocês possam sentir um pouco da alegria que eu estou sentindo hoje. Mesmo diante de tanta cinza, Deus fez uma nova pintura. Deus me deu um novo amor. Deus me deu a Samira, a Sami, uma pessoa amável, uma pessoa doce, uma mãe maravilhosa, uma companheira muito parecida comigo. Às vezes não parece, mas ela é muito parecida comigo, gente. Ela é muito parecida comigo. E a gente combina muito. Eu amo muito ela. E que o Senhor possa conduzir o nosso casamento, a criação das nossas filhas, que elas sempre possam estar na presença do Senhor. Deus abençoe a igreja. Amém. Agora eu vou tomar água. Ei. Elas vão ler uma cartinha pra você. Tá bom. Manu, dá a mão pro papai. Manu, vai, amorzinho. Então, Fica de frente. Papai, escrevi essa carta para falar o amor que tenho por você. Muito obrigada por me ver crescer. E por mim, eu te amo muito. Querido papai André, estou escrevendo esta carta porque hoje é o dia dos pais. Quando meu papai... Quando meu pai Júlio morreu e foi morar com Jesus, eu fiquei triste porque não queria ficar sem pai. Eu sempre orava a Deus e pedia a minha mãe também que me desse um papai. Aí no dia do casamento de vocês eu acordei muito feliz porque Deus respondeu minhas orações e me deu você. E hoje que é seu dia, quero te dizer que estou muito feliz por você ser esse pai tão especial que cuida de mim, das minhas irmãs e da minha mamãe, com tanto amor. Te amo muito e muito obrigada por tudo. Digo para o melhor pai do mundo, André. Amém.